Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito. O nosso encontro matinal de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. É uma bênção, uma alegria, um prazer enorme estar aqui com você, compartilhando essas pílulas de sabedoria e também aprendendo juntamente com você. Se você é novo aqui nesse canal, eu já quero te convidar a se inscrever. Nós estamos aqui diariamente, de segunda a sexta, às 6h01 da manhã, tanto aprendendo como também orando pela sua vida. Então, nesse momento, eu já te convido a entrar no chat ou escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Ao final de cada live, sempre a gente faz uma oração. E a oração é o tema que nós vamos tratar essa semana, porque algumas pessoas que são novas nessa área de conhecimento, na espiritualidade, têm essa dificuldade, tanto de saber como orar, tanto de entender por que orar. E hoje, especificamente, nós vamos falar exatamente sobre isso. Por que eu devo orar se Deus já sabe o que eu preciso? Se Deus já é onisciente ou pré-ciente, Ele sabe exatamente o futuro, o amanhã e a minha necessidade, certo? Para nós darmos início a esse estudo de hoje, esse devocional, nós vamos nos valer do texto de Tiago, capítulo 4. Se você tiver aí a oportunidade de abrir uma Bíblia, você abre comigo no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago já está no final da Bíblia, perto de Apocalipse. Nós vamos ler a partir do versículo 2. É muito importante que você ouça, se você não puder acompanhar aí a leitura comigo, certo? Então vamos ler. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Ponto. Não têm porque não pedem. Versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Muito forte essa orientação, essa instrução de Tiago, né? Esse texto todo é muito edificante. Se você puder fazer a leitura completa do capítulo 4 aí, eu tenho certeza que será de grande valia para você. Observe que Tiago está dizendo aqui, olha, vocês não têm porque vocês não pedem. Ou seja, se vocês pedissem, vocês teriam. Porém, quando vocês pedem, que não é sempre, que não é frequente, vocês pedem pelos motivos errados. Vocês pedem para gastar com seus prazeres, seus interesses. Ou seja, a oração de vocês tem sido egoísta e não tem como Deus responder essa oração. É mais ou menos nesse sentido que ele está falando. Vamos entender por que nós oramos. Para quê? Qual a finalidade, qual o propósito central da oração. Perceba que oração não tem como propósito, não tem como finalidade informar a Deus. Eu não comunico a Deus algo. Então porque Deus ele esquece, porque Deus ele tem muitos filhos. Tem até uma discussão teológica, né, que eu não vou entrar, claro, nessa discussão, sobre a questão de orar nas madrugadas. E até algumas pessoas dizem, tem que orar de madrugada porque a fila é menor. Deus tem filhos demais, é muita gente para ele ouvir, então de madrugada a fila é menor. Mais ou menos nesse sentido, algumas pessoas defendem. Mas esse não é o foco da nossa pílula de sabedoria de hoje. O foco é nós entendermos por que nós oramos. Nós oramos a Deus, falando para Ele a nossa necessidade, mas Ele já sabe a minha necessidade, está escrito isso. Ele sabe as vossas necessidades antes de lhe pedir. Então, para que eu oro, Ellen? Se o intuito da minha oração não é comunicar a Deus. Oração é muito além. Comunicar seria o 0,001% do propósito da oração. Oração é conectar, conexão. Perceba, oração, quando a gente está aprendendo lá na língua portuguesa, nas aulas de gramática de língua portuguesa, a gente aprende a oração subordinada, a oração, uma frase, né? Chamada muitas vezes, o que está dizendo essa oração? Qual o verbo da oração? Você não lembra dessas coisas na aula de português? Pois é, porque a oração é a comunicação, é o diálogo, é a conversa, é algum tipo de conversa entre pessoas. Muitas vezes eu posso pegar, por exemplo, um jornal, no qual o jornalista, no qual o escritor, que ele escreveu, o redator, ele está comunicando alguma coisa para mim, leitor, alguma coisa que eu estou querendo saber. Uma notícia do mundo, do Brasil, enfim. Está havendo uma comunicação escrita, mas se eu estiver assistindo telejornal, está havendo uma comunicação verbal. Você está conseguindo entender? Então a oração, essa oração, falar com Deus, se conectar com Deus, não tem nada a ver com meramente informativo. Ela é muito maior. Observe, dentro da sua casa, se você convive aí com 1, 2, 3, 5 ou mais pessoas, seria impossível, inviável,
muito desagradável uma relação com zero comunicação, sem nenhuma comunicação, onde um tem uma dúvida, uma dificuldade, um problema, mas ele não abre a boca para falar desse problema, para falar dessa dificuldade, para pedir ajuda ao outro que está ali convivendo. E eu falo dessa relação entre pais e filhos, entre marido e mulher, qualquer membro da família. Imagine manter um relacionamento sem comunicação. Inclusive, a comunicação, eu arrisco dizer, não sou perita nisso, mas eu arrisco dizer, que é o ponto mais importante, ou seja, é o motivo número 1 das crises nos relacionamentos, do caos. Quando um filho se rebela, começa a dar trabalho para o pai, quando marido e mulher começam a entrar em conflitos no casamento, no relacionamento, até que chegue nesse ponto, houve muita falta de comunicação, houve muita ausência da parte de alguém ou de ambas as partes, onde um se calou, onde o outro silenciou a sua dor, onde um fingiu que não estava vendo a dificuldade e o problema e foi levando até que a bomba estourou. A gente diz mais ou menos assim. Ou seja, por mais que o problema, a pessoa diga, é a falta de dinheiro, é uma terceira pessoa que surgiu na relação, é o vício dele, o vício dela, é isso, a fraqueza dele, os traumas dela. Por mais que a gente aponte vários culpados, o culpado central é a falta de comunicação. Por quê? Porque se eu tenho uma dor, se eu tenho um problema, eu preciso colocar ele para fora, eu preciso expor, eu preciso falar com quem compete, resolver, solucionar meu problema, para que nós juntos possamos solucionar. Entende? Se o meu companheiro, se o meu parceiro está passando por um momento de dificuldade, e esse problema que ele está enfrentando está me afetando, está nos afetando, está afetando o nosso relacionamento, ele precisa, nós precisamos conversar, dialogar, comunicar, encontrar saídas alternativas, né? Abdicar de alguns prazeres ou qualquer coisa do tipo. Enfim, conversando e se entendendo. Você conseguiu entender? E para que eu estou falando de tudo isso? Para você entender o quão importante é a comunicação. A comunicação é o pilar central de qualquer relacionamento. Na sala de aula, um exemplo, vamos tirar esse exemplo de dentro de casa. Se colocar na sala de aula, o professor fala 1 hora, 2 horas, uma palestra de 3 horas, um curso, um treinamento de 10 horas, quantas horas for. Se só a pessoa que está ali na frente do trabalho, só o líder, só o professor, só o mestre, só ele fala, e todo mundo caladinho, todo mundo só ouvindo, essa atenção que esse público está dando não vai durar muito. Não vai, porque não está havendo comunicação. Esse público, por mais que esteja comunicando, mas eu comunico de uma comunicação não verbal, certo? Só que em algum momento eu vou me desligar desse ambiente, vou levar meus pensamentos para outros lugares. Por quê? Porque eu não estou em conexão com essa pessoa. Está conseguindo assimilar? Oração com conexão. Agora, se esse professor, esse líder, esse mestre, esse treinador faz pausas e deixa que eu, plateia, eu, público, participe, dê uma opinião, uma sugestão, conte uma história minha que tem tudo a ver com o que ele está tratando ali, ou ele faz uma dinâmica para que a gente se levante, se comunique entre si, como acontece muito nos treinamentos, como é que chama? Agora me fugiu, nos workshops que tem essa parte onde a plateia e o público participam. Claro que uma palestra de 1 hora, de 1h30, às vezes só o líder vai falar ali, até que nesse tempo se consegue reter a atenção do público desde que o orador ali tem uma boa dinâmica, certo? Mas eu estou dando toda essa volta para te trazer a explicação sobre a oração, não perde o fio da meada, volta para cá. Então, se um relacionamento longo, duradouro, extenso, eu preciso que as duas partes comuniquem, consegue entender? Agora, vindo aqui para a parte de a oração, por que eu oro então, Ellen? Eu oro para que eu me conecto com Deus, é só para isso? Não somente para isso, mas é muito além, muito mais. Você vai ver várias passagens bíblicas, vários trechos bíblicos que Deus ele deu uma revelação, ele mostrou alguma coisa para os seus profetas, para aqueles que tinham visões de Deus, para aqueles que sabiam, que estavam aptos a receber esses sinais de Deus. E Deus ordenava que em seguida eles entrassem em oração por aquele propósito que ele mostrou, por aquela finalidade, pedindo um livramento, pedindo algo. Eu vou me basear com você aqui para tornar mais evidente o livro de Isaías 38, onde vai contar a história do rei Ezequias. Se não me foge a memória, era o rei de Judá. O rei Ezequias era um homem que tinha um coração voltado para Deus, num período de muita idolatria, uma sequência de reis que trocaram a nosso Deus por outros deuses na divisão dos reinos. Ezequias fez uma diferença na sua geração, porque ali ele foi levando o povo para adorar a Deus novamente, se voltar para Deus, largar os seus ídolos, enfim.
Mas chega um determinado dia que Ezequias adoece uma doença de morte. Você pode conferir lá em Isaías 38. Então Deus envia o profeta Isaías para profetizar, ou seja, para entregar uma mensagem para o rei Ezequias. E o que ele diz? Ele diz assim, diz o Senhor, Ezequias, põe a tua casa em ordem, ou seja, se arrependa dos seus erros, das suas falhas, das suas fraquezas, do que você tiver aí que possa impedir a tua salvação. Ele diz, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, tu não vai mais viver, tu não vai se recuperar dessa doença aí. O aviso foi dado, o profeta comunicou isso para o rei e se retirou dos aposentos do rei. E lá está escrito que antes mesmo do profeta sair dali do palácio do rei, Deus enviou uma mensagem para Isaías. Mas o que fez Deus enviar essa nova mensagem para Isaías? A oração de Ezequias. Ezequias encostou a cabeça na parede, orou e chorou amargamente. Está escrito lá. E disse, olha Deus, olha quanto que eu tenho sido zeloso pelas tuas coisas, quanto que eu tenho voltado meu coração para o Senhor, por favor, me cura, deixa eu morrer não. Mais ou menos nesse sentido da oração dele, então Deus comunica novamente, a profeta disse, opa, Isaías volta lá e diz para Ezequias que ele não vai mais morrer, agora ele vai viver mais 15 anos. Fala para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele. E assim aconteceu e assim Deus fez outras promessas também para Ezequias a partir da sua oração. Perceba, você pode dizer, mas se Deus já sabia que ele tinha o coração voltado para Deus, que ele iria se humilhar e tudo, não era mais fácil o profeta nem lá ter surgido? Não era mais fácil Ezequias nem precisar orar e simplesmente a cura aparecer? Exatamente. Porém, Deus ele tem esse, não segredo, né, mas esse mistério valioso na oração que é nos forçar a entrar em conexão e total devoção a Ele. Perceba que na oração, quando eu oro, eu me entrego totalmente, eu coloco-me à disposição de Deus, reconhecendo que eu estou aqui, abaixo de Deus, Ele está acima de mim, quão dependente eu sou da misericórdia, da graça e do favor dEle. É isso que deve acontecer, é isso que acontece. Eu acho que eu estou conseguindo clarificar para você a importância da oração, por que eu devo orar. Outro ponto que eu queria deixar aqui bem explicado para você. Oração deve ser diária. É todo dia, Ellen? Todo dia. Do jeitinho que você escova dente todo dia, do jeitinho que você toma banho todo dia, você come todos os dias para alimentar o teu corpo físico, para se manter vigoroso, para ter energia, força, para fazer todas as suas atividades diárias. O seu espírito, a tua vida espiritual precisa ser ativada todo dia. E eu gosto sempre que eu falar de espírito espiritual, inclusive vai ter aqui agora em janeiro, nós vamos fazer uma semana falando só sobre inteligência espiritual, um assunto que precisa ser mais falado, precisa ser ensinado. Por quê? Porque as pessoas às vezes fazem essa confusão entre espiritualidade, eu ser espiritual, e eu ser religioso. Eu ser religioso é uma forma perigosa de dizer que eu estou em conexão com Deus, quando na verdade eu estou defendendo alguns desígnios, alguns preceitos religiosos, alguns fundamentos às vezes humanos, e eu posso ser religiosa sem ser espiritual, e eu posso ser espiritual, quando eu sou espiritual, raramente eu vou ser religiosa ao mesmo tempo. Consegue entender? A espiritualidade é eu me conectar com Deus, é eu estar aberto ao relacionamento com Deus, eu e ele e eu, todo dia, em qualquer lugar. Inclusive eu falo, vamos tratar mais essa semana falando sobre como orar, e eu já deixo bem claro que a oração não é só eu dobrar o meu joelho dentro de uma denominação, de uma igreja, de alguma coisa assim, porque é só lá que Deus vai me ouvir. É claro que esse ambiente onde há frequentes orações, frequentes louvores, frequentes devoção, pessoas ali juntas por um mesmo propósito, que é se conectar com Deus, claro que esse ambiente ele é mais propício, ele vai estar um pouco mais espiritualizado do que determinados outros ambientes, mas não significa que lá eu estou mais perto de Deus ou do que no meu quarto, por exemplo. E o próprio Jesus deixou escrito isso. Quando nós formos orar a Deus, nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e o Pai que está no céu nos ouvirá. Então, voltando aqui sobre a importância da oração, o papel, né? Por que eu devo orar? Entendemos que a oração deve ser diária porque Jesus nos ensinou a tão famosa, que nós batizamos aí de oração do Pai Nosso, que na verdade é um estilo de oração padronizado, que Jesus foi explicando para nós que há um princípio que deve ser seguido, né? Pode ver que se inicia com Pai Nosso, não, meu Pai, meu, só meu. Não que eu não possa falar isso, mas ele está demonstrando que o Pai não era só dele, mas nosso, de todos nós. Santificado seja o teu nome. Então, se você for entender seguir toda a linha de raciocínio do Pai Nosso, você vai entender que é uma oração explicativa e nos está explicando também as leis divinas, a hierarquia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, está pedindo para que Deus nos perdoe assim, ou seja, na medida que nós temos perdoado o nosso próximo, enfim.
toda a classificação do Pai Nosso, que Jesus deixou essa instrução, essa oração padronizada, que não deve ser a única oração que nós devemos fazer, claro, mas ele está nos ensinando a pedir, inclusive nesse próprio texto de Mateus 6, onde Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele já diz, para nós tomarmos cuidado para não ser como os fariseus, que acham que por suas repetições, né, ou por orar em voz alta para os outros ouvirem, serão ouvidos pelas suas vãs repetições. Ele vai passando todas as instruções e nós vamos discorrer isso ao longo da semana. Mas o foco de hoje é te dizer que nós precisamos orar, porque o mundo espiritual tem leis, assim como o mundo físico, nós temos leis que nos proíbem de fazer algo, leis que regem cada etapa, cada fase da sociedade, né, cada área da sociedade. Nós temos no mundo espiritual também leis, e dentro dessas leis está de que, para que a vontade de Deus aconteça na minha vida, eu devo orar. Ela, então, se eu não orar, não vai acontecer, de fato, querido. Observe, se Ezequias não tivesse orado, se tivesse apenas recebido a oração de Isaías, tivesse dito um básico amém, assim seja a vontade do Senhor, eu me entrego, nada tinha acontecido no sentido de mudança da vontade de Deus. Ele teria simplesmente tido o seu decreto de morte cumprido, ele teria morrido e, enfim, acabou a história de Ezequias. Mas a oração de Ezequias, e está registrada em Isaías 38, mudou a vontade de Deus, mudou o querer de Deus, mudou o desígnio de Deus. Então é isso que Deus vem dizendo, olha, se você não orar, não vai acontecer. Então eu quero muito que aconteça, eu tenho sonhos, planos, projetos, Deus já sabe o que está no meu coração, Ele vai me dar, Ele vai realizar. Não é por aí, não. Ele está dizendo, se você orar, livro de 2 Crônicas 7:14 está escrito, e se o meu povo, ou seja, o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, está falando de humilhação, está falando de humilhação, oração e humilhação. Orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, seguindo um passo a passo aí. Então, está escrito, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Em algumas outras traduções vai estar algo mais, além de sarar a sua terra, como prosperar, como abençoar. Então, se eu quero que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, é meu dever, é minha missão, é minha tarefa orar. E aí eu não sei orar, Ellen. Essa semana você vai aprender a orar. Nós vamos ver algumas orações prontas, que já está escrito na palavra, que você pode seguir, que você pode fazer, que traz aí resposta, sinais divinos, transformação, salvação, cura. Mas nós vamos ver também, nós vamos aprender também a como orar. Nós vamos entender que a oração não é só pedir. Não é só pedir, não é um momento de petição. Você pode comparar muito esse relacionamento com Deus através da oração com você e o seu filho, ou você e os seus pais. Observe, você só fala com seus pais quando você precisa de alguma coisa? Liga para sua mãe, mãe, manda o Pix. Pai, faz agora aí o depósito para mim. Pai, paga minha conta. Pai, manda dinheiro para mim comprar tal coisa. Você não liga preocupando. Você tá bem, pai? Você tá com saúde, tá como? Precisa da minha visita? Precisa de mim? Vou aí te fazer uma visita para nós ficarmos juntos. Vamos sair, mãe. Vamos sair, pai. Enfim, tantos outros diálogos. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Eu trouxe um presente para você. Tantos outros diálogos que você pode ter no seu relacionamento para solidificar ele, para enraizar, para tornar ele mais saudável no teu relacionamento pai e filho, filho e mãe. Tantas coisas você pode fazer no seu relacionamento, mas você opta só por falar com seu pai e com sua mãe só quando você vai pedir. Só liga para pedir, só fala para pedir, ou só liga dizendo para fazer algo, dando uma ordem, como que o seu pai e sua mãe fossem o seu serviçal, fosse uma espécie de garçom. Então você para e pensa no seu relacionamento com Deus. Eu também posso fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Só para, é só para pedir, é só no momento de aflição, é só no momento que eu estou desesperada, E olha, para finalizar, que foi falado aqui, para você fixar esse raciocínio sobre oração, não é só pedir, oração é muito mais do que isso. Por que eu devo orar? E agora eu fui bem clara nisso, mas como último ponto que eu coloco aqui sobre a importância da oração, o poder da oração e por que eu devo orar, além de ser a vontade de Deus, que eu me conecte com Ele, que eu entre na presença dEle com a máxima devoção, não só para pedir, eu coloco a observação que talvez você não possa não concordar, é de que a oração ela é terapêutica. As faculdades, hoje você pode dar um Google aí e comprovar o que eu estou dizendo, e as faculdades de neurociência, de psicologia, entre outros cursos que estudam a mente humana, estão aí falando, tendo essa matéria sobre a inteligência espiritual, onde eles incluem a oração como algo terapêutico, como algo que acalma a alma, espanta o mal, alivia a ansiedade, enfim, todos os benefícios da oração. A oração não tem contraindicação. Então, por que eu vou deixar de orar? Só porque alguém falou alguma coisa e... Não, a oração, eu não preciso de ligar para alguém orar por mim, porque
Claro que isso é maravilhoso, quando nós vamos falar sobre isso essa semana também, você tem um companheiro de oração, alguém que possa interceder por você. Mas ninguém pode substituir o teu contato, a tua ligação entre você e o Pai, o teu contato direto, o poder que nos foi dado, a graça que nos foi permitida de eu dobro meu joelho, ou eu fecho os meus olhos aonde eu estiver, seja na pia lavando louça, seja dirigindo o carro, seja no meu quarto de joelhos dobrado. Eu falo com Ele e Ele me ouve. Por quê? Porque foi me permitido, através do sacrifício de Jesus na cruz, ter esse contato direto, ter esse relacionamento. E que não precisa mais de sacerdotes no templo sacrificar animais para que eu possa ter algum tipo de contato com Deus, certo? Eu espero que tenha ficado o máximo claro possível por que você orar e a importância, o poder da oração. Oração, assim como conexão com Deus, é também terapêutica. A oração tem como finalidade principal nos conectar, nos ligar, nos unir a Deus, ou seja, nos fazer entrar no mundo espiritual. A vontade de Deus só vai se cumprir na minha vida, aquilo que Ele falou, o sonho que eu tive de revelação, não sei, um sinal que eu recebi, um sonho que eu tenho, uma meta, um propósito de vida que está no papel, que está planejado, só vai se cumprir, só vai acontecer, ou com a máxima excelência, só vai acontecer se eu orar, se eu pedir. E nós vamos aprender essa semana também sobre a importância de ser minucioso em nossas petições, de ser detalhista, certo? Espero que essa palavra tenha falado para o seu coração e tenha sido edificante. Não deixe de ler Tiago 4, capítulo inteiro, porque aqui tem pérolas preciosas, tá bom? Vamos orar agora. Você que não entrou ainda no chat, ainda dá tempo de você deixar aqui seu pedido de oração. Todos os dias, às 6h01 da manhã, nós estamos aqui sempre orando pela sua vida. Então, se você puder encaminhar o vídeo de hoje para alguém que está precisando ouvir essa palavra, eu tenho certeza que a pessoa será abençoada e você também como mensageiro das boas novas do reino. Vamos orar então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Pai amado e Pai querido, eu oro nesse momento por essa pessoa que está aqui comigo, ao vivo, ou por essa pessoa que vai assistir esse vídeo em outro momento. Eu oro para que a vida dela seja abençoada, para que o pedido de oração dela seja atendido, seja ouvido. Eu oro para que os últimos dias desse ano sirvam, meu Deus, de itinerário, de GPS, de direcionamento, porque apontam para um 2025 diferente, sobrenatural na vida dessa pessoa. Eu oro para que essa pessoa tenha forças de orar, quando estiver desanimado, quando estiver triste, naqueles dias em que não tem força para nada, mas que o Senhor seja o seu refúgio, a sua força, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento, meu Pai, para que essa pessoa aprenda, entenda e receba essa informação, essa pílula de sabedoria sobre o poder da oração. Eu oro para que todos os dias essa pessoa esteja com seu coração conectado, voltado para o Senhor, não só nos acompanhando aqui nesse devocional, mas também conectado com Deus no íntimo do seu coração, no seu dia. Abençoe o dia, a semana dessa pessoa, que seja sobrenatural, que seja valiosa, que seja importante, que seja recheado de boas notícias, de aprendizados, de boas lições. Eu oro nesse momento, Espírito Santo de Deus, para que a oração, a força, a graça divina, em nome de Jesus, esteja no coração dessa pessoa constantemente, e ela tenha força não só de pedir, Pai, mas de estar na tua presença em conexão. E como disse Tiago, que essa pessoa saiba pedir, porque se pedirmos mal, não seremos atendidos, não seremos ouvidos. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria para orar, direciona nossos passos, guia a nossa vida e nos ajuda a estar em conexão com o Pai, não só hoje, mas para todo sempre, durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus é o que eu te peço nessa manhã. Amém? Queridos, tenham uma semana abençoada. Conteúdo de valor será transmitido aqui nessa semana sobre essa conexão com Deus, para você entrar o seu ano de 2025 mais conectado com Deus, entrar o seu ano de 2025 completamente diferente do que você entrou em 2024, mais conectado com Deus e mais espiritualizado. Se você de alguma forma se acha, se você é religioso, e você seja menos religioso e mais espiritualizado, mais próximo de Deus, mais parecido com Jesus, como a própria palavra vem dizer, para nós sermos imitadores de Cristo. Então, nessa semana, eu abençoo a sua vida. Hoje, essa semana, amanhã eu estou de volta aqui com você, às 6h01 da manhã. Um beijo e até lá.